Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Eu quero refletir com você sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é um texto muito conhecido e que, para mim, ele tem uma importância muito grande, porque foi o primeiro texto bíblico que eu tive contato. Eu tinha 3 anos e meu pai me fez decorar esse texto e ele me acompanha desde então. Eu tenho 42 anos e até hoje esse texto fala muito comigo. Eu quero pedir a você que não saia desse vídeo, porque o melhor do vídeo, o melhor do ensinamento sempre fica para o final do vídeo. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo. E a outra coisa que eu quero te pedir, antes de ler o texto, é que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Quando você se inscreve no canal, curte o vídeo, faz um comentário sobre aquilo que você tem aprendido do Espírito Santo, aprendido da parte de Deus, seja concordando, seja discordando. Quando você compartilha esse vídeo com alguém ou no seu grupo de oração, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube vai espalhar esse vídeo para outras pessoas e você vai estar ajudando a divulgar a palavra do Senhor. O nosso objetivo com esse canal é simplesmente transbordar aquilo que o Senhor tem nos dado. A gente não tem objetivo financeiro, a gente não pede piques, a gente não pede oferta de ninguém. O nosso objetivo é simplesmente compartilhar a palavra do Senhor. Então, se você puder nos fortalecer e nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, o Senhor vai derramar uma bênção especial sobre você e eu vou ser muito agradecido a você. Amém? Vamos à leitura do texto. Salmo capítulo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Davi era um jovem que ele aparece na Bíblia pela primeira vez. Ele deveria ter aproximadamente uns 14, 15, talvez 16 anos. Era um jovem, um adolescente, um garoto. As razões pelas quais Davi ele sofreu uma diferença dos seus irmãos, a teologia não explica direito. Existem várias suposições sobre isso, mas a verdade é, Davi sofria um afastamento dos seus irmãos, da parte do seu pai, e ele era solitário. Ele estava ali cuidando das ovelhas. Ele não estava presente na casa da família na maior parte do dia. Cedo, jovem, ele já estava ali, nos seus afazeres, nas suas atividades. Algo que era muito comum na época, ou até hoje, numa comunidade mais rural, só que não era comum quando se tratava do filho mais jovem. O filho mais jovem ficar no campo cuidando de ovelhas, cuidando do gado. Isso geralmente eram os filhos mais velhos que se responsabilizavam por isso. Mas a verdade é, o profeta Samuel chega na casa de Davi, e Davi não estava lá. O profeta Samuel era como se fosse o presidente de Israel naquela época. Ele era o juiz de Israel. Israel aí já tinha eleito um rei, já tinha consagrado um rei, o rei Saul. Só que o rei Saul, mesmo sendo o rei, estava submisso a Samuel. Quem tinha a última palavra sobre as ações do reino de Israel era o profeta Samuel. Porque Israel estava debaixo de uma teocracia. O que é uma teocracia? É um governo debaixo da vontade de Deus. Era
um governo feito a partir da lei judaica, a partir da lei de Moisés, no caso de Israel. Existem vários modelos de teocracia, mas nós estamos nos referindo a Israel especificamente. E o que acontece? Chega Samuel, a pessoa mais importante de Israel na casa de Jessé. Estão ali todos os filhos de Jessé, menos Davi, o mais jovem. E ali, depois de vários acontecimentos, né, toda uma situação ali que você vai encontrar no livro de Samuel, em que Deus rejeita os irmãos de Davi para ungí-los como reis de Israel. Samuel estava ali na casa de Jessé para ungir um rei. Deus tinha mandado ele ali para ungir o novo rei de Israel. E Samuel pensava que seria um filho de Jessé, o outro filho. Nenhum dos filhos era a pessoa que Deus tinha escolhido. Então, Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Ah, sim, eu tenho mais um filho. Só que ele é o mais moço, ele está lá cuidando das ovelhas, lá no pasto lá. Então Samuel vira para Jessé e diz: olha, nós não vamos comer enquanto esse garoto não chegar aqui. Meio que Samuel já tinha até desistido. Falei, poxa, talvez, sei lá, não seja o caso de ungir ninguém hoje aqui e tal, mas vamos lá, se tem mais um, vamos ver o garoto. E quando Davi chega na casa de Jessé, imagino que Davi chega cheirando ovelha, com os pés sujos de barro, limpa os pés, como era a tradição dos judeus para entrar na casa, mas com as roupas talvez sujas de barro, de poeira, né? Ele estava no pasto cuidando das ovelhas, todo despenteado, com a cara toda suada. Davi chega nessa condição diante de Samuel. E Deus diz para Samuel: é esse garoto, unge ele. E então acontece algo que talvez você não entenda a grandeza disso, mas Samuel derrama um azeite sobre Davi e unge Davi rei de Israel. Não unge Davi uma coisa qualquer, não, unge rei. Davi recebe a unção real das mãos do sacerdote de Deus. Só que acontece algo. Sabe o que aconteceu? Nada. A vida de Davi continuou a mesma. Ele tinha uma unção real, ele foi ungido rei, mas ele continuou cuidando das ovelhas. Ele não foi para o palácio, ele não começou a governar, ele não teve nenhum tutor, um acompanhamento de uma equipe preparando ele para ser rei. Não, ele continuou pastor de ovelhas, ele continuou o irmão mais novo, ele continuou o filho de Jessé e, por acaso, o irmão desprezado, o irmão afastado ali, solitário, isolado dos outros irmãos. Acontece outro episódio na vida de Davi. Na verdade, acontece na vida de Saul esse episódio. Saul passa a ser atormentado por espíritos malignos. E alguém sugere que trouxesse Davi, porque Davi, ele era um exímio tocador de harpa, um harpista, um tangedor. E a pessoa diz para Saul: olha, quando ele tocar a harpa, esse espírito maligno que está te atormentando vai se afastar de você. E foi o que aconteceu. Levaram Davi ao palácio, Davi tocou a sua harpa e o espírito maligno se afastou de Saul. Então preste atenção. Davi é levado ao palácio diante do rei, Davi toca a sua harpa e o que muda na vida de Davi a partir de então? Nada. Não muda nada. Ele apenas tinha mais uma atividade para fazer. Além de pastorear as ovelhas e ser o filho mais novo de Jessé, ele agora também era o harpista do rei Saul. E ele ficava ali intercalando, conciliando as atividades de pastorear ovelha e tocar harpa no palácio. Saindo de casa em Belém, ia até Gilgal, onde ficava o rei Saul,
e tocava a harpa lá para ele, e o espírito era expulso da vida de Saul, se afastava de Saul, e Davi voltava para sua casa para cuidar das ovelhas do seu pai. Só que nesse período, entre a unção de Davi em diante, acontece algo que ninguém fica sabendo. Ninguém. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele e aparece um leão. Eu não sei se você já foi atacado por um cachorro alguma vez na vida, mas é algo que gera muito pânico. O cachorro latindo, mostrando os dentes e vindo para cima de você não é algo confortável, não é algo legal, não é uma experiência boa. Imagina um leão, um monstro, um bicho gigante, partiu para cima da ovelha. Eu, no lugar de Davi, veria o leão atacando a ovelha e sairia correndo. Enquanto o leão devora a ovelha, eu salvo a minha pele. Mas não foi o que Davi fez. Davi, no impulso, no ímpeto, partiu para cima do leão e matou o leão. Olha só, Davi matou o leão sem um rifle, sem um fuzil, sem uma arma de grosso calibre, usando apenas as mãos. Segundo ele mesmo diz, eu o peguei pela juba e o matei, ou seja, matou na força do braço mesmo. E ninguém fica sabendo. Se eu fico sabendo de uma história dessa, nossa, eu vou admirar a pessoa, eu vou respeitar. Eu é que não vou querer briga com alguém capaz de matar um leão. Só que ninguém ficou sabendo. E mais à frente acontece o mesmo episódio, só que agora um urso mede aproximadamente 2,90 metros de altura. Um monstro gigante. E Davi partiu para cima do urso e matou o urso. E aí vem uma questão que os cristãos ficam repetindo sem pensar. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Beleza, eu creio nisso. Creio que Deus escolhe uma pessoa e capacita uma pessoa. É disso que nós estamos falando. Deus escolheu Davi, ungiu Davi e capacitou Davi. O problema é que quando Davi estava sendo capacitado, como assim? Quando Davi enfrentou um leão pela primeira vez, quando Davi enfrentou um urso, ele estava sendo capacitado para uma coisa que a gente já vai comentar sobre isso. Só que o processo de capacitação, ninguém vê, ninguém viu. Ninguém vê os tombos que você leva, ninguém vê a vida que você leva, os sufocos, os perrengues. As pessoas só veem você quando você está no auge, quando você está no topo, que as coisas já aconteceram, que já deu tudo certo. Só que isso que você está vivendo, talvez você esteja vivendo algo muito difícil que você não compreenda, mas entenda isso. Tudo que acontece na vida de um cristão é treinamento, é Deus treinando a pessoa para algo maior. Davi tinha passado por duas situações extraordinárias. Ele foi ungido rei, ele tocou harpa no palácio, ele expulsou o demônio que estava agindo na vida do rei, e ele não teve reconhecimento nenhum por isso. Só que quando aconteceu algo que ninguém viu, Deus estava preparando Davi para algo que ia mudar a história de Davi, para algo que ia mudar a história de Israel como nação. Que acontecimento foi esse? Acontece uma guerra. Os filisteus, o povo mais temido da terra naquele momento, naquela época, desafia, enfrenta e afronta Israel. E surge um homem que tinha aproximadamente 2,90 metros. Lembra do urso que eu falei? 2,90 metros, a média de tamanho dele? Então, a altura de Golias é medida na Bíblia em côvados. E se você fizer a conversão, você vai entender que a altura dele em metros era aproximadamente 2,90 metros.
mais ou menos a altura do urso. E Golias, tudo bem, 2,90 m é coisa a beça, é muita coisa. É um homem muito grande, preparado para matar, armado até os dentes, treinado, um homem que passou a vida se preparando para fazer uma única coisa, matar pessoas. E esse homem desafia o exército de Israel. E ele diz, me dá um guerreiro para lutar aqui comigo. Se ele me vencer, os filisteus vão servir vocês. Mas se eu vencer, vocês vão servir os filisteus. Era algo até tranquilo, porque ao invés de ter uma guerra e morrer um monte de gente, morreria uma única pessoa só, ia decidir quem vencia a guerra e quem perdia. Só que era fato que quem iria vencer a guerra era Golias, porque o homem mais alto de Israel era Saul. Ele se destacava de todo Israel dos ombros para cima. E onde estava Saul? Escondido na sua barraca, lá com o seu general do exército lá, tremendo nas bases. E aí Davi aparece, vê Golias de longe. E enquanto todo mundo estava escondido, tremendo de medo de Golias, Davi olha para ele e fala, peraí, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Você está entendendo? Aquele acontecimento da vida de Davi, em que ele enfrenta dois animais super perigosos, serviu de treinamento e gerou autoconfiança em Davi. E Davi tinha clareza do que iria acontecer. E ele disse para Saul, o mesmo Deus que me livrou da boca do leão, vai me livrar desse Golias aí, desse gigante filisteu. E foi o que aconteceu. Davi mata Golias. E aí, neste momento, a vida de Davi sofre uma mudança radical. Radical. A vida de Davi nunca mais seria a mesma. Tudo que aconteceu na vida de Davi levou Davi até aquele momento. Assim como tudo que aconteceu na sua vida te trouxe até esse momento que você está vivendo. E viu a vantagem de assistir o vídeo até o final? Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, você é alguém privilegiado, você é alguém muito especial. E segura aí, porque tem muito mais para a gente conversar. É um estudo abençoado que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo. Amém? E aí o que acontece? Davi começa uma vida nova. E eu acredito que esse Salmo 23 não tenha sido escrito nesse momento em que a vida de Davi sofreu essa mudança radical. Eu acredito que esse Salmo 23 tenha sido escrito, tenha sido recebido por Davi no momento em que ele ainda pastoreava as ovelhas. E eu imagino Davi sentado debaixo de uma árvore, com um cantil de água do seu lado, a harpa nas suas mãos, olhando a grama verdinha, as ovelhas ali pastando, ouvindo o barulho de uma correnteza, de um rio tranquilo passando, as águas correndo entre as pedras, uma brisa suave. E Davi está ali, observando aquelas ovelhas, cuidando das ovelhas, vendo literalmente o tempo passar. Só que ele começa a refletir sobre o papel dele como pastor e sobre o papel daquelas ovelhas. E ele imagina totalmente diferente, ele faz uma inversão de papéis. Ele, ao invés de se ver no papel de pastor, ele se vê no papel das ovelhas. Ele assume o papel, o lugar das ovelhas. E ali ele começa a meditar. Se eu sou a ovelha, quem é o meu pastor? O Senhor é o meu pastor. E se eu, que sou pequeno, que sou desprezado, sei cuidar das minhas ovelhas muito bem, imagina o Senhor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele ali começa a fazer essa analogia. Deitar-me faz
em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. O que são veredas da justiça? Quer dizer que ele me guia por caminhos corretos, para andar em retidão, para ser uma pessoa correta, não para que eu seja exaltado, não para que eu esteja em evidência, mas ele me guia por caminhos corretos, por amor do nome dele, porque ele é o meu pastor. Você está entendendo? O Senhor te leva até a presença dele. O Senhor se revela a você para manifestar em você, na sua vida, a glória dele, por amor a ele, por amor ao nome dele que você carrega. As pessoas te conhecem como cristão, como servo de Deus. Você carrega o nome do Senhor. Então, creia que o Senhor vai cuidar de você, que o Senhor vai cuidar da sua vida, da sua família, por amor ao nome dele que está sobre sua vida. E você será chamado pelo nome do Senhor. Você crê? Digita aí nos comentários, eu creio em nome de Jesus. E aí ele continua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como assim? Eu posso enfrentar problemas, eu posso enfrentar dificuldades, que eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. E aí ele lembra de uma outra analogia, que é a vara, o cajado. Toda vez que a ovelha se desvia do caminho e começa a ir por caminhos perigosos, perto do despenhadeiro, para um lugar mais profundo do rio, do riacho, o pastor vem com o cajado e puxa a ovelha de volta, afasta a ovelha do despenhadeiro. E Davi entende que essa correção, que esse trazer de volta, colocar no caminho, afastar do perigo, pode até causar uma lambadinha, pode causar alguma dor, mas na verdade é consolo, porque é o Senhor evitando que a ovelha, é o pastor evitando que a ovelha vá por um caminho perigoso e venha perder a própria vida. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí chega no texto, na parte do texto que chama demais a minha atenção. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse texto, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, não tem nada a ver com algo parecido com quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Acredite, não é nada disso. Ou aquela outra música que é parente dessa, né? Deseja a todas as inimigas vida longa. Não tem nada a ver com essas coisas. Não, esse texto não fala de vingança, esse texto não fala de exaltação sobre os inimigos. As pessoas tratam o Salmo 23 como sendo uma oração forte. Exatamente por causa dessa parte, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, as pessoas acreditam que Deus vai fazer vingança e vai exaltar você diante das pessoas que te desprezam, que falam mal de você, que desejam o seu mal, que te incomodam, que te ofendem. E não é. Preparas uma mesa. A mesa representa comunhão, alimento, paz. Basicamente o lugar onde você vai estar sentado junto com outras pessoas. Só que aqui você não vai estar sentado com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que você ama. Não, você vai estar sentado com as pessoas que você mesmo trata como seus inimigos. Deus vai preparar um lugar de comunhão com as pessoas que te fizeram mal. E preste atenção, unges a minha cabeça com óleo. O que quer dizer unges a minha cabeça com óleo?
Quer dizer que o Senhor vai te capacitar. Nessa mesa, onde você estará sentado com os seus inimigos, o Senhor vai te capacitar. Vai te capacitar para quê? Para você se sobrepor aos seus inimigos? Para você ser exaltado sobre os seus inimigos? Para você esculachar com todo mundo? Não! Você será ungido, a sua cabeça será ungida com óleo na presença dos seus inimigos e o teu cálice vai transbordar. O que quer dizer o teu cálice vai transbordar? Quer dizer que a bênção que o Senhor, que é o seu pastor, que permite que nada te falte, essa bênção que está sendo derramada sobre você vai transbordar na vida de outras pessoas, inclusive na vida das pessoas que você não gosta. Notícia ruim para você. Como diz o pastor Luiz Hermínio, Deus gosta de quem você não gosta. Dura verdade, mas é verdade. Deus vai usar você para abençoar todo mundo. As pessoas que você ama, as pessoas que você respeita, admira e as pessoas que você talvez nem goste tanto assim, nem se identifica tanto assim, nem tem tanta afinidade assim. Mas a partir do momento que você for levantado diante de Deus como bênção, você será bênção sobre todas as pessoas. Você não será bênção sobre um e maldição sobre outra pessoa. Não, você será uma árvore de bons frutos. E uma árvore de bons frutos só gera fruto bom. Não vai sair de você bênção e maldição. Não, é só bênção. Então, todas as pessoas que tocarem em você, todas as pessoas que chegarem perto de você, que estiverem debaixo da mesma sombra que você, receberão aquilo que parte de você. Outra coisa que eu quero que você preste muita atenção e entenda muito bem o que eu estou te dizendo. Se você segurou até agora e assistiu esse vídeo, parabéns. Creio que o Senhor vai falar com você. Já falou com você, vai continuar falando. Não interessa o quanto você sabe. Não interessa o quanto você é capacitado. Não interessa o quanto você é preparado. O que interessa, na verdade, é o quanto você transborda. O quanto você é bênção na vida de outras pessoas. Existem pessoas muito capacitadas, muito preparadas, cheias de talento e que não transbordam. E quem não transborda passa pela vida de forma insignificante. Não se torna relevante, não é bênção na vida de ninguém. E se você não é bênção na vida de ninguém, você não é bênção nem para você mesmo. Porque o que interessa é você ser bênção na vida de outra pessoa. Se você é uma bênção para você, você será bênção na vida de alguém. Entendeu? E existem outras pessoas que nem têm tanta capacidade assim. Nem tem tanto preparo, tanto talento. Não, você olha para a pessoa, você não dá nada por ela. Só que ela transborda na vida de outras pessoas. Ela abençoa outras pessoas de uma maneira muitas vezes simples, mas significativa. O pregador mais usado por Deus não é aquele que conhece mais da Bíblia. O pregador mais usado por Deus não é aquele que tem PhD em teologia. Eu não estou dizendo que o cara que tem PhD em teologia não possa ser usado por Deus. O que eu estou dizendo é que o pregador mais usado por Deus é aquele que tem o coração dele desprendido em servir outras pessoas. Eu estou aqui te servindo, tentando ser bênção na sua vida, compartilhando com você algo que Deus ministrou para a minha vida. Estou compartilhando com você. A única razão de eu estar aqui diante dessa câmera, falando essa montoeira de coisa, é para que, de alguma maneira, eu possa abençoar você. E é isso que Deus te espera, que você seja bênção na vida de outras pessoas. Independente da sua capacitação, nada te impede de transbordar. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque depois que você deitar
em verdes pastos, um lugar de prosperidade. For guiado mansamente por águas tranquilas, um lugar de vida, um lugar de purificação, de renovo. Quando você tiver a sua alma refrigerada e for guiado pelas veredas da justiça. Depois que você atravessar o vale da sombra da morte, os perigos, as pandemias, os medos, depois que você estiver num lugar de comunhão com as pessoas, inclusive com as pessoas que querem o teu mal, e você transbordar na vida dessas pessoas, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. E é isso que eu profetizo sobre você. Que a bondade e a misericórdia do Senhor, acredite, você não precisa de nada além disso, você só precisa disso para ser feliz, da bondade e da misericórdia do Senhor. E aí você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. E te digo até mais, porque Davi fala isso no momento dele, e mais à frente ele entende que a casa do Senhor, onde ele queria habitar, na verdade era ele mesmo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, ou seja, você é a casa do Senhor. E da mesma maneira que você vai habitar na presença do Senhor, o Senhor vai habitar em você. Amém? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Comenta aí no comentário. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Profetiza isso na sua vida. Profetiza isso na vida da sua família, dos seus amigos. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E não se esqueça de ativar as notificações, de se inscrever e ativar o sininho aí para se preparar para o próximo vídeo. E eu quero te convidar todos os dias, às 6 horas da manhã, aqui mesmo nesse canal, nós temos um momento de devocional, a oração do amanhecer. Um momento de oração e de leitura bíblica para eu e você começarmos o nosso dia. Por enquanto, ele ainda é gravado. A gente grava o vídeo e ele estreia todos os dias às 6 horas da manhã. Mas em nome de Jesus, esse canal vai alcançar a quantidade de inscritos necessária para a gente transmitir esse momento de oração ao vivo. Vou convidar minha esposa, nós vamos pegar o violão e vamos ter um momento aqui ao vivo de oração todos os dias. Deixe aí nos comentários também o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e que o Senhor te abençoe e derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.